buenas, turma do sexto ano. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui da escola Newton Ferreira da Silva. Como você já me conhece, sou o professor Fábio e na nossa aula de hoje o tema vai ser interrogative words. Então, são as palavras interrogativas, as palavras que nós usamos para fazer perguntas com elas, certo? Para quem estiver vendo a nossa aula aí pela manhã, good morning. Quem estiver vendo a nossa aula só pela tarde, good afternoon. E quem estiver vendo a nossa aula pela noite, good evening. Então, na nossa aula de hoje, como eu estou falando aqui, vocês estão vendo aqui no slide logo do lado, a gente vai falar sobre interrogative words, que são as palavras do interrogativo. As palavras que são exclusivas para a gente usar para montar perguntas com elas. Aqui no slide a seguir, a gente tem exemplos, olha, de plaquinhas aqui que vocês podem ver. Temos o where, que quer dizer onde. Temos o who, lá atrás, as luzes de trás. Where, que quer dizer onde. Who, que quer dizer quem. What, que quer dizer o que ou qual. How, que está na de verde aqui. How quer dizer como, de que maneira. Why, que quer dizer porquê, que está aqui na azul clara. E bem de frente aqui, vermelha, que vocês estão vendo, tem o when, que quer dizer quando. Ok? Em seguida, a gente vai aqui para o slide, começando com a explicação da primeira interrogative word, ok? Nós temos aqui o who. Who quer dizer quem, se refere a uma pessoa. Who is a person. O who é uma pessoa, ok? Quando você vai se referir a alguém, para saber de alguém, você usa esse interrogative word. Who, quem. No slide a seguir, a gente já tem aqui o what. What. Então, what é muito comum aí nas nossas primeiras frases do inglês aí, quando a gente vai se apresentar. What, aqui diz que what is a thing or an action. What é uma coisa ou uma ação, ok? Então, aqui what ele é usado tipo para aquela frase mais comum, mais conhecida, que é what is your name? Qual o seu nome? Então, o what pode ser o que ou qual. No slide a seguir, a gente tem aqui o when. When, aí como vocês veem, quer dizer quando. Mas aqui, como vocês veem pelo tempo, então aí dá a ideia de tempo, então a gente já supõe que seria o quando, when. Então aqui nós temos as datas, nós temos aqui o sol e a lua representando o tempo e o relógio também. São características aqui, características de tempo, referentes ao tempo. Então, when quer dizer quando. E aí diz when is a time. When é um tempo. No slide a seguir, a gente fala do where. Where quer dizer onde. Where, onde. Where is a place. Where é um lugar. Então, nós temos aqui, tipo, where are you from? De onde você é? Né? Nós usamos o where nesse caso aí. Where are you from? Where do you live? Onde você mora? No sentido de rua, né? Em seguida, nós temos aqui o how. How é como, de que maneira, de que forma. How. E aqui diz o seguinte: how is the way something is, or the way something happens. Tá, o que está dizendo aqui? O how é a maneira como alguma coisa é, ou a maneira como alguma coisa acontece. How. Então aí, de que maneira, como, de que forma, how. Logo a seguir nós temos o why. Why, que quer dizer por quê. Why. E aqui a gente vê no slide, why is the reason. O porquê é a razão, é o motivo, ok? Quando se trata de razão, de motivo, você vai pedir um porquê. Why? Por quê? Então aí se trata de você pedir uma razão, pedir um motivo de alguma coisa. No slide a seguir, a gente tem a composição aqui do how com os adjetivos. Então aí é uma infinidade de situações. Nós temos aqui, olha, how com o fast, com o low, com o tall, com o wide, com o high, com o thick, com o far, com o short, com o deep. Então aí tem uma infinidade de combinação com o interrogativo
how, que quer dizer como. Então a gente vai ver nos slides a seguir aí a junção dessas palavras. A composição do how com o far dá a ideia de distância, né? Qual a distância? How far? Então aí, how far is your house from here? Que pergunta, qual é a sua distância, qual a distância da sua casa para cá? Qual é a distância daqui para sua casa? Pode ser também assim. How old, aqui no meio. How old dá a ideia de qual a idade, né? Quão velho, mas a gente não usa esse termo quão velho. A gente usa normalmente o qual a idade. Então aqui a gente tem a frase, ó, how old is your granddad? Qual é a idade do seu avô? E do lado a gente tem aqui o how many, a composição do how com many, aí dá a ideia de quantidade, quantity. Countable nouns, para no sentido de números contáveis, coisas que a gente pode contar. How many people are here? O que diz aqui nessa pergunta? Quantas pessoas tem aqui? Quantas pessoas há aqui? How many people? No slide a seguir, a gente tem, olha, o how combinado com often. Often dá a ideia de frequência. Então, how often, com que frequência? A gente vê aqui never, often, sometimes, always. O never aqui quer dizer nunca. Often quer dizer frequentemente. Sometimes quer dizer às vezes. E o always quer dizer sempre, certo? Aí são palavras que dão a ideia de frequência. E aí nós temos a pergunta embaixo. How often do you dance? How often do you dance? Com que frequência você dança? How often do you dance? Em seguida, a gente tem aqui o how long, né, que dá a composição do how com long, que dá a ideia de tempo, né? Um período de tempo, ok? No sentido de horas. Então aí, how long does it take you to go to work? Aí na pergunta da seguinte maneira, quanto tempo você tira para chegar no trabalho? How long does it take you to go to work? No caso aqui, a gente já tem a composição do how com o much, que dá a ideia de quantidade, mas levado mais para no sentido de números, de coisas que a gente não pode contar. A gente vê o dinheiro aqui, mas o dinheiro, a palavra dinheiro em si, a gente não pode contar, certo? A gente pode contar a moeda do nosso país, tipo R$1, R$2, R$3, R$4. Agora a palavra dinheiro em si a gente não conta. A gente não conta tipo um dinheiro, dois dinheiros. A palavra dinheiro em si, ela é incontável, certo? A moeda do determinado país é que a gente pode contar, entenderam? How much, então aí quanto custa, né? Pode ser também. Então, how much is the car? How much is the car? Quanto custa o carro? How much? Em seguida, a gente tem aqui a composição a junção do how com tall. How tall, que dá no sentido de altura de pessoas, relacionadas a pessoas. How, então aí nós temos aqui o how tall are you? Qual a sua altura? How tall are you? No sentido de pessoa, de altura de pessoa, certo? Porque aí para a altura de coisas maiores nós temos o how high aqui, como vocês veem na montanha. How high is the Mount Everest? Qual é a altura do Monte Everest? Então aí o Monte Everest é bem alto, é muito conhecido no mundo todo, né? E frio demais. Muitas pessoas acabaram morrendo porque se arriscaram em escalar o Monte Everest. Então, how high is the Mount Everest? Qual é a altura do Monte Everest? Em seguida, a gente tem a combinação do how com deep. Deep dá a ideia de profundidade. How deep? Qual a profundidade, né? How deep is the ocean? No caso aqui, qual é a profundidade do oceano? Nem queiram saber. Nós temos aqui o how fast, a combinação do how com o fast. How fast? Aí a gente tem aqui da velocidade, né? Qual a velocidade? Quão rápido? How big, no sentido de grande. Qual o tamanho, né? Quão grande? How heavy, no sentido de peso. How heavy? Qual o peso? Ou quanto pesa, né? Em seguida, a gente tem aqui a explicação do how. Explanation quer dizer explicação. I want to know the who. Eu quero saber qual é a função do who. É para person, para pessoa, ok? Where. Qual é a função do where? Position ou place. Para posição ou lugar. When.
No caso do when seria de time, occasion e moment, de tempo, ocasião e momento. Why, para o why, para reason e explanation, para razão e explicação, que quer dizer o porquê, why. What, que quer dizer o que ou qual. Specific thing or object, para coisa específica ou objeto. Which é qual, no sentido aí de choice ou alternative, no sentido de escolher entre duas coisas. E how, o how que significa como, de que maneira, no caso aí, way, manner ou form. No caso de caminho, de forma, de maneira, aí vai ser usado o how. Então, a nossa aula fica por aqui. Deixo um abraço virtual para vocês. Espero que vocês tenham aí absorvido o conhecimento, aí, o conteúdo da nossa aula de hoje. Nos vemos então na próxima semana. Bye bye, see you next class.